Olá, sou Leonardo Martinelli, estou aqui para comentar sobre o quarteto de cordas número 14 de Ludwig van Beethoven. Esse quarteto ele foi composto entre os anos de 1825 e 1826 e Beethoven o conclui poucos meses antes da sua morte. Ele foi publicado com o número Opus 131, né, e na ocasião, tal como de hábito, Beethoven dedica a um dos nobres que compunha a sua rede de apoio financeiro, de rede de apoio social, que foi o Barão Stutterheim. Então, né, a dedicatória do Opus 131 faz parte aí de uma compreensão de Beethoven também como um homem social, né, a maneira como ele construiu, né, a sua carreira e conseguiu fazer a música que ele nos levou até hoje em dia, em parte pelo financiamento e a maneira como ele soube lidar com essa nobreza que o financiou. O quarteto número 14 é um quarteto também à sua maneira importantíssimo dentro dos já importantes últimos 5 quartetos de cordas de Beethoven, porque nessa peça ele de fato leva a cabo o projeto de ampliação do gênero sonata, ou de pelo menos, né, de não se restringir mais aos limites originais do gênero sonata para quarteto de cordas. Ou seja, para o gênero sonata, a gente tende a maneira tradicional de estruturação, né, que vem lá desde o classicismo, né, das primeiras décadas do século XVIII, né, na obra de, por exemplo, né, de Giovanni Sammartini, de Joseph Haydn, né, do próprio Mozart, de você estruturar uma peça instrumental em movimentos contrastantes, em partes contrastantes. Então nós temos gêneros sonatas em 3 movimentos, como por exemplo, né, a sonata solista para piano, os concertos solistas, né, normalmente em 3 movimentos, e nós temos os gêneros sonatas tradicionalmente em 4 movimentos. Sinfonias costumam ser em 4 movimentos, e os quartetos de cordas também são gêneros em 4 movimentos. No quarteto número 13, anterior a este, Beethoven já estava sentindo essa forma como uma camisa um pouco apertada para ele. E ele propõe inicialmente, no quarteto anterior, no 13, um quarteto em 6 movimentos, do qual o sexto movimento, né, pelas suas características, a grande fuga, acaba sendo publicado como uma obra à parte. Então a gente pode, né, ouvi-la como uma obra de 6 ou 5 movimentos, mas ali ele já estava dando sinais que este gênero em 4 movimentos já não era mais o suficiente. E no quarteto 14 ele leva isto bem adiante, propondo uma peça em 7 movimentos. Mas não nos deixemos enganar. Não são 7 movimentos que são colocados, socados de forma aleatória dentro de um pacote de quarteto de cordas. Né? Existe uma lógica, se a gente quiser entender uma narrativa, não uma narrativa do ponto de vista de uma história por detrás desses movimentos. Isso em absoluto, né? Não tem uma narrativa, uma história, mas uma narrativa musical. Né, uma música pela música, né, na sua dimensão talvez mais metalinguística, né, de uma música que comenta com a música. Então, dos seus 7 movimentos, o primeiro movimento, um adagio non troppo molto expressivo, ou seja, um adágio, algo como lento, mas não muito, e bastante expressivo, na verdade é uma fuga. Fuga que, como a gente aborda, né, na nossa comentário sobre a Grande Fuga, é um gênero que vem lá do Barroco e que Beethoven mantém um interesse bastante vivo por essa forma de construção musical que se baseia na apresentação de uma melodia e dessa repetição dessa melodia por outros instrumentos e de todo um trabalho que ocorre em torno, né, dessa melodia, né, chamada de sujeito no contexto da fuga. A questão é que nesse primeiro movimento, uma fuga é uma fuga lenta. Ou seja, a gente pode entendê-lo como uma espécie de grande introdução, né? Da mesma forma que no quarteto número 13 a gente teve uma grande fuga para encerrar o quarteto, podemos ver a fuga que abre o quarteto número 14 como uma grande introdução, autônoma, independente, uma peça, um movimento que se basta,
tá? E que nos conduz ao que seria então o começo do quarteto de cordas, dentro da sua forma original em 4 movimentos, que seria aqui então o nosso segundo movimento, Allegro molto vivace, alegro e muito vivaz. Né? Que aí a gente tem, né, a apresentação, né, da forma sonata, né, de uma maneira bastante tradicional, mas ao mesmo tempo desafiadora, de construir um discurso musical instrumental, e que Beethoven, né, é um dos grandes mestres, né, dentro desse tipo de linguagem musical. O terceiro movimento também temos que vê-lo de uma maneira diferente. Ele é bem curto e ele pode ser entendido não como um movimento autônomo que traz uma mensagem, né, em si. Ele é tão curto que eu sugiro que ele seja escutado como uma espécie de andamento de passagem, um interlúdio entre o movimento 2 e o movimento 4. Então, o terceiro movimento não é que ele é um movimento à parte, né? Como vocês ouvirão, ele é bastante breve frente a tudo que nós temos aqui. Então, ele é uma transição, né? Ou seja, é Beethoven já precisando de mais recursos que a forma tradicional desse gênero já não estava mais dando. Então ele bola uma espécie de transição que nos leva aí sim ao que normalmente é o andamento lento, né, de um quarteto de cordas. Então a gente tem no segundo movimento o movimento alegre, que foi precedido por uma fuga lenta, e aí normalmente a gente teria na sequência um movimento contrastante, um andante, um adagio, né? Que temos, só que Beethoven ele coloca antes um movimento de transição. Então o quarto movimento é este andante, ma non troppo molto cantabile, andado, mas não muito e bastante cantável, tal como ele faz em outros momentos, né, em outras peças desse gênero. O segundo movimento evoca um aspecto cantável, né, uma lírica, uma canção sem palavras, por meio de um processo que Beethoven gosta bastante nesse tipo de situação, um tema e variações. Então ele propõe um tema, né, uma canção sem palavras que nós vamos ouvir, e depois ele fará 7 variações, 7 variantes, 7 diferentes roupagens a partir do mesmo tema. Seguindo o plano tradicional de uma forma sonata, depois do movimento lento, a gente tem um movimento de caráter leve, de música ligeira. E aqui Beethoven, então, ele volta no trilho, né? Ele faz um scherzo, é um gênero que ele basicamente inventa e ajuda a consolidar, né? Ele substitui o minueto das formas tradicionais de quartetos e de sinfonias e bola o scherzo como uma forma de expressão mais livre, mais ligeira, né? Scherzo do italiano brincadeira, né? E aqui nós temos então um scherzo bastante interessante, bastante rápido, curto, né? Mas né, que faz o contraste com um movimento mais lírico, mais calmo que o precedeu. E segue então o rumo da estruturação tradicional de quarteto de cordas. Temos ainda então nas nossas contas mais 2 movimentos, e aí é importante. O último movimento, o sétimo, é um allegro, enérgico, dramático, beligerante, um finale bastante, inclusive, incomum em termos beethovianos, né? Mas né, ele costuma colocar uma espécie de luz nos seus últimos movimentos. Aqui nós vamos ter um allegro, né, em tom menor, algo meio taciturno, né? Mas bastante interessante, né? E atente para essa questão da dramaticidade, né? De um teatro sonoro, né? De uma relação de afetos, sentimentos que as ideias musicais se estabelecem. Então, ele encerra o quarteto, né, com um movimento em sintonia com o que se fazia, né, da tradição dos quartetos de cordas. Só que ele faz um movimento de introdução para o último movimento. Então, o sexto movimento, que vem depois do scherzo, um adagio quase um pouco andante. Perdão, gente, corta aí. Eu vou voltar um pouquinho só para a gente não perder todo o vídeo. 9:29. Então, o sexto movimento, na verdade, é uma introdução ao sétimo movimento.
Agora me entendi aqui, perdão. O sexto movimento é uma espécie de introdução ao sétimo movimento. Adagio quase um pouco andante. Então é um movimento aí que a própria indicação de andamento é super, né, de certa maneira, contraditória, né? O adagio quase um pouco andante, mas o importante é ter como um movimento que não é aí diferenciar de um movimento de transição, de um interlúdio, que realiza, né, a ponte entre uma ideia musical e outra. Não. No sexto movimento, né, ele põe um término ao que a gente ouviu anteriormente, né, e prepara a escuta para o último movimento allegro. Tanto que nós vamos ouvir, né, que há uma continuidade, né, não tem uma interrupção, né, para tossir, né, não dá para fazer nada entre o sexto e o sétimo. Ele é atacado, como a gente diz em música. Né? Você termina o sexto, esse movimento introdutório, para, né, interpretar o último e sétimo movimento. Então, na verdade, o esquema em 7 movimentos desse quarteto de cordas é importante que ele seja entendido a partir da estrutura em 4 movimentos. Né? O primeiro movimento ele é precedido por uma fuga introdutória. Né? Entre o segundo e o terceiro movimento temos um interlúdio, e antes do último movimento a gente tem, né, um movimento de introdução. E daí que essa matemática chega em 7 movimentos, né, um quarteto que ainda assim é bastante diferente na sua forma de organização e da maneira que ele propõe a estruturação de um quarteto de cordas, e que vai ser bastante importante como referência para compositores pós-beethovianos, como Richard Wagner, como Gustav Mahler, né, que tende a ter essas ideias, né, de estruturação nas suas sinfonias.